Eu repreendo e castigo todo aquele que amo e tomo por filho. Quando um crente é advertido, é repreendido, é castigado, sofre problemas, Deus pesa a mão nele, é porque Deus tem negócio com ele, Deus o ama. Aleluia. Vamos lá, irmãos, hoje a gente continua. Hoje nós vamos falar do fruto do Espírito Santo, amém? Passa, por favor. O texto é Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia até o confim da terra. Vamos lá, adianta. Hoje nós vamos falar sobre o fruto do Espírito Santo. Terça que vem, nós vamos falar sobre os dons e por que buscar os dons espirituais, amém? Para a gente ver se a gente encerra antes do final do ano esse estudo. Pode passar. O fruto do Espírito está em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São 9 virtudes. O fruto é um só. Vamos lá. O que é o fruto do Espírito? A gente já viu aí. Amor, fidelidade, alegria, domínio próprio, mansidão, longanimidade, benignidade e bondade. Vamos lá, vamos pegar um por um, rapidinho. Amor, nós conhecemos e cremos no amor de Deus, que Deus nos tem. Deus é amor, e quem permanece em amor, permanece em Deus e nele. 1 João 14,16. Como Jesus Cristo, nosso principal propósito, deve-se fazer tudo com amor. A Bíblia diz que nós devemos fazer as coisas de Deus com amor, amar uns aos outros. João diz que se você diz que ama a Deus e não ama teu irmão, você é mentiroso, e a verdade não está em você. Aquele que não ama seu irmão e fala mal do seu irmão, João diz que é assassino. Então, o primeiro, todas as virtudes, elas são interpessoais. Analisa. Primeiro, Deus nos amou primeiro. E o mandamento que Jesus disse é o quê? Jesus disse: amar ao Senhor teu Deus com toda a tua força, todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, há reciprocidade do amor. Eu não posso dizer que amo a Deus se eu não amo meu irmão, se eu desobedeço pai e mãe, se eu vivo uma vida totalmente fora do padrão bíblico da obediência. Então a gente precisa entender esse aspecto dessa virtude. Lembrando que, mais uma vez, o fruto não é da pessoa, é do Espírito. A gente vai explicar depois. Alegria, alegria, ou seja, gozo, é o amor exultante, é uma alegria constante na vida do crente, que decorre do seu bem-estar com Deus. Esse amor é manifestado através da alegria, diante da tribulação, diante da adversidade. A pessoa, para ter alegria, ela tem que amar a Deus, amar o seu próximo, e ter o prazer de servir. O salmista Davi disse que Deus podia tirar tudo dele, só não tirasse a alegria da salvação. Porque tem muita gente dentro da igreja que não tem mais alegria, não sente mais nada, é porque perdeu o amor. Vive só por viver. Porque quando a gente ama com entusiasmo, quando a gente ama de verdade, a gente sente a alegria deste sentimento. Lembrando que o sentimento do amor, ele vai produzir alegria. Salvo tem alegria. Essa semana eu estava comentando a Cida, qual é o lugar onde tem mais tristeza e o nome de Deus é mais clamado? Onde é que se clama mais o nome de Deus? Aonde? No céu? No inferno. Lá no inferno,
se clama mais por Deus do que aqui na terra. Por quê? Quem pode me dizer por quê? Vamos lá, irmão, noite é de estudo bíblico. Lá é tristeza eterna, é angústia eterna. Falta o quê? Amor. Não é isso? Mas por que falta amor e as pessoas estão lá clamando por Deus constantemente e jamais serão ouvidas? Aliás, são ouvidas, não são respondidas. Por quê? Com certeza há arrependimento, porém esse arrependimento do inferno não é o arrependimento que há em vida, deve haver em vida. Você já imaginou uma pessoa que passa 20 anos dentro de uma igreja e ele não nasceu de novo, não é nova criatura? Ele pode até cantar, pular, pregar, ganhar alma para Jesus. Você sabia? É o joio no meio do trigo. E hoje eu vou repetir, irmãos, quem faz o efeito da pregação não é o pregador. O efeito da mensagem é da própria mensagem e também da terra em que a semente foi lançada. Vamos ver a parábola do semeador. Como é que diz a parábola do semeador? Diz que o semeador saiu ao que? A semear. Uma parte caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros, os corvos, e comeram a semente. A outra parte caiu numa rocha, num solo rochoso. Ela até cresceu e botou flor, mas quando veio o sol, ela murchou, não deu fruto. Não deu fruto. A outra parte caiu no meio dos espinhos. Ela chegou até a crescer, mas foi sufocada pelos espinhos e ela morreu. Porém, uma parte caiu em boa terra e produziu frutos a 100 por 1. Ou seja, uma semente dava 100 frutos. É isso que Jesus está querendo dizer, 100 por 1. Uma semente, ela produziu uma árvore que deu mais de 100 frutos. Porque uma semente, ela nunca dá um fruto só. Menos com exceção do abacaxi, né? Mas assim mesmo, pé de abacaxi dá vários abacaxi, agora que eu me lembrei. Né? Mas a maioria das sementes, elas produzem muitos frutos, é ou não é? Você planta uma sementinha de uva, nasce um pé de uva enorme, que vai produzir centenas de cachos com dezenas de uvas. É ou não é? Pé de banana é uma sementezinha bem pequenininha, também produz um pé e um cacho com várias palmas de banana, com cada palma mais de dúzia. É ou não é? A laranja é uma semente de laranja, nasce um pé de laranja, produz vários. Então, toda semente, ela produz uma árvore que dá vários frutos. Aí os discípulos perguntaram a Jesus o significado dessa parábola. Aí Jesus explica. Aquelas que a semente caiu, isso acontece na igreja. Toda vez que a gente prega, isso acontece aqui. Nas igrejas, em qualquer igreja, o pastor prega, está dando estudo, os irmãos estão sentados no banco, olhando para a cara da gente, mas isso acontece. Aí Jesus diz que aqueles que ouvem, até na hora entende e aceita, mas quando sai uma certa distância, o diabo vai e uma distração rouba-lhe a mente. Ele esquece aquilo que ele ouviu. Já não se lembra mais que o Satanás veio e tirou da mente da pessoa.
Jesus explica que caiu no espinho é aquela pessoa que aceita a palavra, fica um tempo na igreja, mas depois de certo tempo, os problemas, as dificuldades, ela vai e desiste, se desvia, volta para o mundo. A que caiu na rocha é a mesma coisa. Ela até cresce, bota até flor, mas não tem raiz profunda. Qualquer vento de doutrina, qualquer solzinho causticante, rouba-lhe a fé, ela murcha e morre. Pode até ficar dentro da igreja morto, murcho, mas sem vida. Aquela que caiu em boa terra, exatamente aqueles que realmente se convertem. Aí Jesus diz que são muitos chamados e poucos, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Jesus disse que o céu será ganho à força pelo homem violento, ou seja, e Jesus diz, porfiai pela vossa salvação. Porfiar quer dizer, trabalhai pela vossa salvação. A pessoa não ama, não tem alegria. Se não tem alegria, é porque não tem a salvação. O Espírito Santo ele não pode produzir essa virtude na vida de uma pessoa que está cheia de si, cheia de orgulho, cheia de ódio, cheia de falta de compromisso, é descomprometida com Deus, ela não busca a Deus. A Bíblia diz, Jesus diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. A ausência do Espírito Santo na vida da pessoa torna a pessoa vazia e sem fruto. E é preciso que a pessoa que se diz salvo entenda isso. Não adianta somente a gente chegar aqui, sentar no banco da igreja e dizer que é crente. Não adianta. Isso é religiosidade. E religioso não vai para o céu. Vai para o céu aquele que é salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus, que é nova criatura, que nasceu de novo, venceu o pecado e pratica aquilo que ensina a palavra de Deus. Né? Vamos para mais dois. Paz. A paz é o amor em repouso. É uma tranquilidade íntima e perfeita, independente das circunstâncias. Podemos desfrutar da paz em três sentidos: paz com Deus, paz com o próximo, paz interior. Os ímpios não têm paz. Então, a paz ela pode ser vista em três aspectos. Justificados, Romanos capítulo 5, versículo: justificados, pois, por meio da fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus disse, eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Essa paz aí, irmãos, que é uma das tremendas virtudes do Espírito, é a paz que a pessoa ela não se desespera diante de uma notícia ruim. Já notou que tem gente que você vai dar uma notícia não muito boa, ela entra em pânico? É ou não é? Ai, meu Deus do céu, e agora? Meu Deus, e agora como é que vai ser? Já entra logo em desespero, já acha que está tudo acabado, já acha que está tudo destruído. Falta-lhe paz, segurança, firmeza, confiança. Porque a verdadeira paz, ela produz confiança em nós. E quando a pessoa não tem paz, ela não tem confiança em Deus. Ela não tem confiança em Deus. Ela vive apavorada. Tem que saber receber as notícias. Ah, aconteceu isso, foi mesmo, foi. Vamos lá verificar. É ou não é? Vamos lá verificar. Segurança, firmeza. Então, paz.
Primeiro, e outra coisa, veja só, tudo está atrelado ao amor. O amor, ele produz alegria, produz paz. Paulo lá diz em Coríntios que o amor, ele produz alegria, produz paz. Quem ama, tem paz. Quem ama a Deus e os seus irmãos está em paz com Deus, em paz com os homens e em paz consigo mesmo. Logo, logicamente, quem tem amor, tem alegria, tem longanimidade ou paciência. É o amor que suporta a falta de cortesia, amabilidade por parte dos outros. É a paciência na forma contínua. Paulo reconheceu a paciência que Jesus teve para com seus discípulos e para com ele. Paciência. Veja que todos são interpessoais. Todos estão ligados ao verdadeiro amor. Por isso que Paulo diz que o amor, o verdadeiro amor, lança fora todo medo, né? Paciência. Saber esperar. O salmista Davi diz o que no Salmo 40? Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu. Paciência também é confiança. Em outras versões diz assim, esperei confiadamente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas isso está ligado ao amor que a gente tem por Deus, pelo nosso irmão. Não adianta, irmãos, a pessoa falar a língua profetizada, a cambalhota, se ela não tiver a virtude do Espírito Santo na vida dela, ela é como um metal que soa, como um sino que retine. Se ela não anda, a pessoa, se ela não anda em obediência, porque, irmãos, o princípio da salvação, o princípio, o fundamento da salvação em Cristo está no ato da obediência ao sacrifício da cruz, aquilo que Jesus nos ensinou. Por isso que ele diz assim, em tudo eu vos dei exemplo. Em tudo eu vos dei exemplo. E a gente precisa entender que a gente tem que saber trabalhar isso na nossa vida. Se a gente não consegue viver isso, meu Deus, estamos fritos. E a gente tem que aprender a viver isso. Ter amor, alegria, paz e paciência. Mas só se tem paciência, paz e alegria se tiver amor. Se não tiver amor, não tem as outras coisas. E o amor a Cristo, Paulo disse que o amor de Cristo me constrange. Constranger é obrigar. Mas eu sou obrigado? É. Veja só, irmão, vamos analisar direitinho. Quando você vai trabalhar numa empresa e assina a sua carteira, você não é obrigado por lei a ir trabalhar, assinar o ponto, bater o cartão. É lei. É obrigatório. Você quer trabalhar, tudo bem. A empresa lhe aceita. Mas você tem que se submeter às normas da empresa. Mas, pastor, a igreja não é empresa. É mais do que uma empresa. Muito mais. Porque lá você está trabalhando pelo que é material. Lá você está vivendo por aquilo que perece. Na igreja, no corpo de Cristo, você está lutando pela sua eternidade. Porque a vida, ela não termina na morte, ela começa na morte. Ela começa quando a gente morre. Está dizendo hoje no sepultamento de Doca. A vida começa ali. A eternidade começa quando você está lá no caixão. Sem vida. Se uma pessoa passa 7 dias sem ir trabalhar e sem dar satisfação na empresa, a empresa ela tem um direito, por lei,
e fazer uma notinha pequenininha e botar nos classificados dos jornais. Bem pequenininha. Ela pode fazer. Eu digo porque eu já fiz, já mandei fazer várias vezes, de funcionário que faltava, tinha que ir vai lá, bota lá no jornal lá, fulano de tal, 7 dias. Convocamos o senhor fulano de tal a comparecer na empresa, haja vista a sua ausência já por 7 dias consecutivos. A empresa coloca isso no jornal e dá um prazo. Outro sim, aguardamos a sua presença em 24 horas na empresa, a partir da edição desse edital. Pronto. Saiu na segunda-feira. Na terça-feira, até 4 horas da tarde, a pessoa tem que estar lá para justificar porque não foi durante os 7 dias. Se ele não for justificar, não levar um atestado médico, ele vai ser demitido por justa causa. É ou não é? É assim que funciona. É desse jeito que funciona. E porque no céu, para entrar no céu, quer se entrar de qualquer jeito? Hein, irmãos? Para Deus vale tudo, é? Para Deus vale o princípio da obediência. Jesus, ele morreu por nós para nos livrar da maldição da lei. Porém, quem vive na maldição, pecando, na prática do pecado, vive sobre a maldição do pecado. E qual é a maldição do pecado? A morte eterna. A ausência de Deus. Não se iluda não, eu sou salvo, Jesus morreu por mim na cruz. Mas se viver na prática do pecado, já era. Porque a palavra do Senhor diz, sede santo porque eu sou santo. A Bíblia te chama e me chama a santificação, a viver uma nova vida em Cristo e por Cristo e para Cristo, irmãos. Ou a gente nasce novamente, de novo, e se torna nova criatura, ou então está condenado ao inferno. A verdade é essa. Vamos lá. Fé não é apenas crer e confiar, é também ser fiel, honesto, porque Deus é fiel. Através desta virtude, o crente se mantém fiel ao Senhor em qualquer circunstância. Veja só, irmãos, isso aí é muito forte. Fidelidade. Eu estava assistindo e eu botei até no grupo da igreja, eu sei que os irmãos nem viram. Os irmãos preferem ver TikTok, as safadezas do TikTok, do que ver as coisas de Deus. O rapaz perguntou ao pastor Hernandes Dias Lopes, quem não é dizimista é amaldiçoado? A senhora viu, irmã Rosana? Ele disse, a gente tem que entender o que é a maldição. Aí ele disse, olha, Jesus ele morreu para nos livrar da maldição da lei. Porém, quem vai determinar se eu tenho uma vida de bênção e maldição é o meu comportamento. São as minhas atitudes. Lá o texto diz, com maldição sois amaldiçoado. E não foi revogado. Porque é um princípio da obediência. Irmãos, tem que entender, muita gente está torcendo a Bíblia Sagrada, querendo só separar texto. Não pode. O princípio do Éden, ele continua lá do Éden até o último versículo de Apocalipse. É um princípio só, obediência. O que Adão e Eva deveriam fazer era somente obedecer, não comer do fruto. Ou seja, a partir do momento que eles recusaram a obediência, partiram para o caminho da desobediência.
desobediência. Qual é o fruto que você não pode comer hoje? É o fruto do pecado. Lá tinha o fruto, a árvore da vida e o fruto o fruto do pecado, fruto proibido. Se eles comessem a árvore da vida e não do outro, eles estariam vivos. Porque foi que quando eles foram expulsos do Éden, Deus colocou o anjo na porta para que eles não voltassem. Por que Deus não impediu eles de entrar no Éden? Porque o Éden simboliza a presença de Deus. E lá no meio tinha a árvore da vida. Se eles voltassem e comessem da árvore da vida, iam continuar vivos. Iam quebrar o princípio da obediência. Então, toda vez que você desobedece a palavra de Deus, você está comendo aquele fruto proibido. Como Adão e Eva comeu. O princípio de se entrar no céu pela porta é a obediência a isso aqui, ó, de capa a capa. É de capa a capa. Ou come o rolo todo ou não come nada. Ou você aceita o que está aqui pela fé, ou também não aceite nada. Porque se ficar aceitando uma coisinha assim, outra não, é hipocrisia. Não, o pastor está dizendo isso, mas o problema é seu, de que seja lá de quem for. A gente tem que entender, irmãos, que a gente precisa, que um princípio bíblico da bênção é a obediência. E o princípio da maldição é a desobediência. Está em Deuteronômio só? Não, está em toda a Bíblia. Paulo ensina isso. Eu estava lendo o Gálatas, o livro de Gálatas. Os Gálatas, eles queriam voltar aos rudimentos da lei. Eles queriam voltar ao passado. Sabe por quê? Porque é mais fácil seguir uma bula de uma receita de um remédio do que obedecer a Deus. Se eu dissesse assim, ó, se vocês fizerem isso, 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 vocês vão para o céu. Tenho certeza que a maioria ia fazer. Sabe por quê? Que a maioria não quer nascer de novo, irmãos. A maioria, quando você vê pessoas desobedecendo à vontade de Deus, quando você vê uma pessoa que se diz crente, faltando culto, desobedecendo a autoridade, descomprometido com Deus, pode ficar certo, ele está cometendo um ato de desobediência, e não é a homem não, é a Deus. E aqui, por exemplo, eu não estou pregando o que é meu, estou pregando o que é a palavra. Se o irmão me desobedece, ele não me desobedece não, porque eu estou fazendo a minha parte. O problema é dele. Não vou obrigar ninguém a obedecer, ninguém obriga ninguém. Agora, eu digo uma coisa, eu duvido. Aí eu boto minha mão, a munheca, o cotovelo, o braço e o antebraço no fogo. Não entra. Esse não vai, de jeito nenhum. Porque não nasceu de novo. Jesus disse, pelos frutos os conhecereis. Se você vê um crente assim, tá vendo que eu não vou obedecer isso aí, meu irmão? Deus me livre, voltou para obedecer homem, não. Quem não obedece ao homem, não obedece a Deus, meu filho. É a primeira virtude, amor. Amor. Vamos lá. Pode passar. Mansidão. Né? Aqui a pessoa tem serenidade, brandura, ela não fica irritada, né? Não vive se perturbando. Né? A Bíblia fala que o homem mais manso da Bíblia era Moisés. Assim mesmo o cara matou um homem, né? Teve uma hora que ele perdeu o controle e matou um soldado. Mas a mansidão, ela faz parte do caráter do crente. Amém? A mansidão. Crente brabo não vai para o céu. Né? Crente que quer bater em todo mundo não vai. Benignidade. É outra forma de amor compulsivo, misericordioso. É a virtude que nos dá a condição de sermos gentis para com os outros, expressando ternura, compaixão e brandura. A benignidade de Deus
a vida de Paulo impediu que o carcereiro de Filipe se suicidasse. A benignidade, não tire sua vida, nós estamos aqui. Paulo podia ter fugido, mas por amor à vida daquele homem, sabendo que ele ia morrer, Paulo não fugiu. A pessoa tratar os outros bem. Quem trata o seu irmão mal, feito cavalo batizado, não sei porque os antigos usam essa expressão, né? Cavalo batizado. Né? Sim, parece um cavalo batizado. Eu nunca vi ninguém batizar cavalo. Mas a gente usa essa expressão sempre. Quer dizer da pessoa ignorante, estúpido, sem educação, né? Que maltrata. Tá vendo o quê? Pronto, eu agora de tarde, quando eu cheguei correndo, tomei banho correndo, fui para o sepultamento de Doca. Quando eu voltei já era 5 horas, eu estava cansado. Aí me parei um pouquinho para assistir o jornal e estava mostrando que no shopping em São Paulo, veja só, veja a falta de mansidão. E uma pessoa cheia de demônio. E uma loja aqui, e do lado de fora, aqui tinha um quiosque. Tinha, não tem? Esse quiosque está de frente para essa loja. Só que as moças desse quiosque às vezes ficam conversando e sorrindo. E tinha que olhar em qualquer direção. Uma mulher dessa loja daqui achava que as moças do quiosque estavam falando mal dela. Essas pessoas que quando escutam as pessoas conversando já vai julgando, achando que está falando mal e tal. E partiu para a agressão. Só que foi demitida por justa causa e vai pagar mais de 20 mil reais de prejuízo, né? Partiu, porque toda atitude errada tem consequência. Partiu para agredir a moça da loja do quiosque. De graça. Irmãos, tem gente que é assim, não consegue suportar nada. Tá olhando o que? Tá vendo o que? Né? Não tem esse. Pronto, o brabão que matou o rapaz no coco do abacaxi por causa do negócio lá. Falta de mansidão, de benignidade. Falta de benignidade, de compaixão. E falta de sabedoria da mulher. Aí foi lá, e o pior que depois daquele dia o negócio virou moda, empestou, virou praga. Mansidão e benignidade, elas andam juntas. São juntos. Você vê que por isso que é um fruto só, com 9 virtudes. Não é 9 frutos, é um fruto só, com 9 sementinhas. E deve produzir mais 9 sementes, frutos em nossas vidas. O Espírito Santo, ele quer produzir na minha vida e na sua vida isso aí, mas ele só não depende mais da gente do que dele. Vamos lá. E domínio próprio. É a temperança. É quando a pessoa tem autocontrole. Primeiro, o fruto de quem é o fruto do Espírito, é ou não é? Só que o Espírito, ele quer produzir fruto em quem? Esse fruto tem que ser produzido em quem? Diga assim, em mim. Meu Deus. De novo, esse fruto tem que ser produzido em quem? Eita, quase que sai. Se brincar, vai sair. Está com medo de falar, né? Está com medo de se comprometer. Se você não se comprometer, você não vai para o céu. Esse fruto tem que ser produzido em quem? É ameaçando que vai. Ele trabalha em nós para que podemos dar esse fruto. O resultado deste trabalho do Espírito Santo é gerar em nós uma vida de obediência à vontade de Deus. Quem não obedece está o quê? Irmãos, quem não obedece à vontade de Deus está o quê?
desobedecendo. Aí eu pergunto, desobediente entra no céu? Não. Tem um inarpa que diz, no céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor, não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. Tá vendo? Amor é a base, viu? Por isso que ele diz, amai-vos uns aos outros. Vamos lá. Aí agora, vamos ver. Há mais de 20 anos, irmão, a gente vem pregando isso aqui na igreja. Tudo que eu já falei hoje, já venho repetindo há mais de 20 anos. Aí Jesus diz assim, mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como o homem que construiu sua casa sobre o chão ou sobre a areia, sem alicerce. No momento em que a corrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Quem está dentro da igreja, ouvindo essas mensagens e não pratica, não obedece, é uma casa destruída. Eu acho que a gente está vivendo um tempo do Walking Dead nas igrejas. Zumbi. Crente zumbi. Misericórdia. Mas tem. A gente está falando e a boca está travada. A gente está ensinando, mas não obedece, porque o zumbi ele só quer fazer o que ele quer. Ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero. Não vou fazer não. Irmão, seja assim dos cultos, não vou não. Para agradar homem, não vou não. Irmão, seja assim na escola dominical, não vou não. Zumbi. Irmão, seja dizimista, você é dizimista não. Quando não vou, quero, eu não vou. Zumbi. Crente zumbi. Não vai para o céu não. Oração, não ora. Não precisa, né? Há aqueles que duvidam e outros dizem, quer me forçar, quer me obrigar. Eu não quero obrigar ninguém não, porque se eu pudesse obrigar, eu obrigava mesmo. Sabe por quê? Porque lá na parábola da grande ceia, o que é que o Senhor diz? Obrigue eles a entrar na minha casa, obrigue a ser crente. Leia a parábola da grande ceia. O que é que aconteceu? Ele chegou para o mordomo e disse, olha, vá aos convidados e diga que está tudo pronto. Aí foi no primeiro, olha, o meu senhor mandou avisar que o banquete está pronto. Aí o primeiro disse, olha, eu comprei uma fazenda e tenho que olhar. Diga a ele que me tenha por desculpado, não posso ir. Aí foi para o que comprou uma junta de boi. Eu comprei uma junta de boi, não tenho que olhar. Aí foi para eu me casei e não tem como ir. Aí voltou, Senhor, aqueles convidados, aqueles crentes daquela igreja lá, um bocado de crente lá, eu fui lá e não quero ir para o céu não. Quer não? Então vá pelas ruas e valado e chame cego, aleijado, chame todo mundo. Aí foi todo mundo. Daqui a pouco, ainda tem lugar? Tem. Então vá lá, chame todo mundo. Vá, chame cego, aleijado, troncho, o que tiver. Aí foi, eu chamei, Senhor, e agora? Tem espaço? Tem, agora obrigue a entrar aqui dentro. Obrigue, bote a força aqui para dentro. Se eu pudesse, até que eu fazia isso, mas não posso, né? Mas a verdade é essa. Aí os bancos vazios aí, ó. Os cultos. Falta de comprometimento. Aí os desigrejados vão tudo para o inferno, porque não existe, não é que a igreja salva, irmãos. O que salva é a obediência, a comunhão. Uma pessoa desigrejada, ela não pode ir para o fruto do amor, porque ela odeia a liderança, ela odeia pastor. Todo desigrejado tem raiva de pastor, tem raiva de liderança de igreja, tem raiva de doutrina da igreja, não tem amor. Não produz virtude do Espírito Santo, não vai para o céu. Todo desigrejado, ela é uma pessoa revoltada. Agora,
é perfeita. Então, perfeito não entra no céu, porque Jesus não veio para perfeito. Ele só veio para os imperfeitos, para os que precisam dele. A verdade é essa. Como eu não presto, ele morreu por mim e me deu a salvação. Não é? Vamos lá, estou quase terminando. Mateus 3,8, Jesus diz: produzis, pois, frutos dignos de arrependimento. Jesus ordena, diz que a gente tem que produzir frutos. Vamos lá. Obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a ele, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar contas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Irmão, eu vou ter tanta queixa no céu quando chegar lá naquele julgamento final, do juízo final. Os crentes que aparecerem na minha frente, eu vou dizer: isso é mentira dele, Jesus, pode mandar para o inferno. Vou, sem medo. Eu preguei, eu ensinei sobre arrebatamento, ensinei sobre santificação, ensinei a obedecer, mas não quiseram, Jesus, pode mandar. Eu assino embaixo. Você acha que o juízo final é para quê? Para Deus mostrar a Satanás que quem obedeceu a Deus, obedeceu voluntariamente por amor. Porque Deus, ele quer um amor, uma obediência voluntária. Quando você recusa obedecer ao homem, você está desobedecendo a Deus. Isso não é só eu, não é qualquer pastor, qualquer liderança de qualquer igreja. Você está desobedecendo a Deus. Vamos lá, acho que ainda tem alguma coisa. Será que tem? Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vem pecando desde para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Agora, se a pessoa vive alimentando as obras do diabo com a sua vida, sem se santificar, sem se tornar nova criatura, sem amar o seu próximo, sem servir, porque o maior cargo da igreja é o de servo. Não é de pastor, nem de presbítero, nem de diácono, nem de diaconisa. O maior cargo na igreja é o de servo, não é de apóstolo, nem de profeta, nem que seja lá o que for. Podem inventar o que quiser, mas o maior cargo é o de servo. E quem não é servo, não pratica a obediência, porque só obedece quem é servo. E quem tem medo de ir para o inferno? Eu tenho, viu, irmão? Eu não quero ir para lá, não. Quando eu penso no inferno, me dá uma tremedeira nas pernas. Aí eu tremo. Adianta. Perguntas. Uma pessoa que vive quebrando o princípio da obediência, leva uma vida abençoada? Principalmente na área financeira. Vive uma vida de maldição. Recebe dinheiro em saco furado. Não dá para nada. Não consegue, o dinheiro dele não dá para nada. Tem gente que ganha menos do que ele ou ela e vive bem. Ela não é? E já tem, eu conheço pessoas que ganham pouco e vivem bem. Tem umas que ganham muito e vivem aperreado, cheio de dívida. Né? Não consegue, não é nem cheio de dívida, né? Porque tem gente que deve e paga, né? Não consegue pagar as dívidas. Vamos ser mais claros. Tem o olhão, né? Normalmente quem não é dizimista tem olhão, é avarento, está dominado por Satanás, pelo mamon. É um espírito maligno, viu? Precisa de libertação, é sério, não estou brincando não. Uma pessoa que ouve a correção e faz descaso, pode ser cheia do Espírito Santo? Como é que a igreja vai se encher do Espírito Santo se muita gente não está querendo obedecer nada? Sabe o que é que está acontecendo, irmãos? Se a igreja evangélica, ela não se atentar para obedecer à voz de Deus, Deus vai usar as pedras.
Porque se os irmãos aqui não quiser, Deus vai levantar outro para fazer. Sabia disso que Deus não depende de você para nada? Depende não. Se Ele quiser fazer uma obra aqui dentro, Ele vai trazer outras pessoas para fazer no seu lugar. Eu estou orando para isso mesmo, viu? Passa aí, por favor. Eu nunca vou obedecer a homem nenhum. O homem que é repreendido, muitas vezes é repreendido e endurece a cerviz. Será quebrantado sem que haja cura. Esse é o puro tolo. Não mede as consequências da palavra. Quando você diz que não vai obedecer a homem nenhum que está ensinando a palavra de Deus, você está traindo maldição para a sua vida. E por consequência, você está entristecendo o Espírito Santo de Deus, apagando o Espírito Santo de Deus, matando o Espírito Santo de Deus na sua vida, afastando ele de você. Logo, logo você será uma árvore seca, sem fruto, um galho seco que precisa ser cortado e lançado ao fogo. Vamos lá, para terminar. Romanos 13. Todo homem esteja sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades existem e foram por eles instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si a mesma condenação. Sou eu que estou falando. Quem falou isso aí foi eu, foi? Quem disse isso aí? Ah, irmão, diga quem foi que disse. Paulo. Eu não estou dizendo nada de mim mesmo, estou falando repetindo o que Paulo disse. Se você não quer obedecer, problema de quem é meu, não é. Se as pessoas que estão ouvindo. E outra coisa, irmão, não critique quem não obedece. Não critique quem não vem. Não critique. Olhe, deixa para lá, irmão. Deixa para lá. A Bíblia diz, deixa que os mortos enterrem os mortos. Faça a sua parte. Venha para a igreja adorar. Deixe quem quiser. Ah, mas fulano prega e não vive. Pare com isso, que isso é maldição para a sua vida. Deixe de olhar para a vida dos outros, olhe só para a sua. Faça a sua parte. Se você está orando, ore. Não critique quem não ora. Se você está evangelizando, evangelize, mas não critique quem não vai. Se você está vivendo em santificação, se é dizimista fiel, faça. Mas feche a boca. Feche a boca. Sabe por quê? Porque quem julga e dá o resultado do julgamento é Deus. E pela palavra essas pessoas já estão condenadas. Então não condene mais quem já está condenado. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Deixe para lá, olhe só para Jesus. Paulo disse, olhando só para Jesus, o autor e consumador da fé. Ele é perfeito. Você já viu Jesus falar alguma coisa e não cumprir? Ele cumpre. Então, vamos, quem quiser ser cheio do Espírito Santo, a primeira coisa que tem que fazer é se esvaziar de si mesmo, produzir fruto do Espírito, orar, pedindo forças, e 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O irmão de cá não presta, deixa ele. O irmão de cá também não presta, mas deixa ele, é com Deus. Não é com você. Porque se você começa a julgar, você é juiz. E o juiz traz sobre si a condenação daquilo que julga. Então, se você está julgando, você já não é mais servo. É juiz. Então, do mesmo critério que você está medindo alguém, você vai ser medido. Por amor a você mesmo. Não faça mais isso. Comece a orar somente. Amém? Comece só a orar. Não se preocupe com quem não obedece. Eu prego e não estou nem preocupado com quem me obedece. Você já notou que eu nem estou insistindo mais para o povo vir para os cultos? Já notaram? Quem já notou isso aí? Antigamente, irmão, venha, ficava insistindo. Era ou não era? Deixei de fazer. Sabe por quê? Porque é o diabo que vai levar quem ele quiser. Eu estou fazendo a minha parte. Se eu estou na igreja, estou ouvindo a mensagem, e eu não quero obedecer,
Eu estou obedecendo a quem? Ao capeta. É o princípio do Éden. A obediência. Não come do fruto, meu filho, senão você se ferra. Aí o irmão vai lá e come do fruto. O problema de quem é? Meu. É da pessoa. Paulo disse que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Amém, irmãos? Quer ver o Espírito Santo operar dentro da igreja? Comece a fechar a boca e a orar e deixar tudo na mão, que a igreja é do Senhor. Quem manda na igreja é Jesus, amém? Ele é o dono da igreja, o Senhor da igreja, e quando ele entra, olha, horrenda coisa é cair na mão de Deus vivo. Quando o crente não, quando ele tem negócio com o crente. Agora, quando o crente não presta, não vai para o céu, Jesus nem liga. O Espírito Santo está nem aí com ele, sabia? Ele continua errando dentro da igreja, os irmãos ficam, ele vai continuar para sempre, sabe por quê? Porque não faz parte do reino. Agora, quando tem, aí o Espírito Santo vai lá e repreende, castiga, porque o que é que a Bíblia diz? Eu repreendo e castigo todo aquele que amo e tomo por filho. Se um desobediente, ele não é castigado, é porque Deus não ama ele. É sério, não estou brincando não. Eu repreendo e castigo todo aquele que amo e tomo por filho. Quando um crente é advertido, é repreendido, é castigado, sofre problemas, Deus pesa a mão nele, é porque Deus tem. Mas quando ele está lá dentro da igreja, desobediente, escuta a mensagem, não dá crédito, fica para lá, deixa, é porque ele não é amado. Pensa que é, está na ilusão de que é, mas não é. Porque quando Deus ama, ele castiga. Está escrito. Eu estou mentindo? Tem esse versículo ou não tem na Bíblia, irmãos? Eu não tenho. Quem já leu? Tem. E Jesus, o que é que diz lá em Provérbio? Eu amo aos que me amam. E aos que de madrugada me buscam, me acharão. Então, as coisas de Deus são recíprocas. Amor o homem, a gente se ama horizontalmente. Esse amor se reverte verticalmente. O Espírito Santo vem, habita num coração cheio de amor. Vai produzir fruto, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se não tem, não vai ter nada disso. Não vai ter obediência. A pessoa simplesmente ela vem para os cultos, ela pode plantar bananeira, dançar rodinha na igreja, pode fazer tudo. Mas se não tiver amor, não tiver andando em obediência, ela não é amada por Deus. Não vai ser corrigida. É o joio que vai crescer no meio do trigo e a gente não pode tirar. E nem queira tirar, viu, irmão? Porque é pecado querer expulsar da igreja, viu? Está errado. Tem irmão, se fosse pastor, eu botava para fora da igreja. Eu não boto, não. Deus me livre. Quem tem que corrigir o crente é o dono dele. Se ele for propriedade exclusiva de Jesus. Se não for, amém?